Não percebi isso, me desculpem. Bom, então, vou voltar, né? Uma boa noite a todos os nossos clientes. Estamos aqui hoje em mais um evento dentro do nosso projeto Trilha do Conhecimento, onde a gente divide com vocês, compartilha com os nossos clientes o conhecimento da parte macroeconômica e de setores importantes para vocês. E para nós esse, em especial no dia de hoje, é muito especial mesmo, porque na última sexta-feira nós divulgamos o nosso relatório semestral chamado Budget Outlook, exatamente o nome do nosso webinar hoje, e lá nós trazemos as principais premissas, né, e eventos que nós julgamos importantes para esse período orçamentário. Então, é um evento importante para nós, porque ele é preparado especialmente para esse período que nós sabemos, esse ciclo orçamentário, que grande parte dos nossos clientes entram aqui nesse período entre junho, agosto e setembro. Então, a ideia aqui hoje, eu abro com a apresentação macro, né, eu vou ser o mais objetiva possível, temos uma quantidade de informações grande, porque nós queremos trazer aí os principais eventos para todos esses segmentos que nós já acompanhamos mensalmente. Então, tenho comigo aqui, né, eu, Tânia Gofredo, sou a responsável pela área de análise de mercado da plataforma GEP Cost Drivers. Tenho aqui comigo também a Isadora Teixeira, o Kaique Ferreira e o Rodrigo Scolaro, que falarão, então, cada um do seu principal segmento. Bom, então, abrindo aqui, pessoal, só usando um pouco desse slide para dizer que essas premissas e projeções, elas estão baseadas no que nós vimos até hoje, né, nos eventos ocorridos até hoje. Óbvio que a gente está olhando o futuro, mas nós temos aqui eventos que possivelmente podem ocorrer e que, como já é de praxe nossa, revisarmos isso mensalmente, tanto premissas quanto projeções. E essas projeções, elas estão refletidas lá na nossa plataforma Cost Drivers. Então, o que nós estamos trazendo aqui até hoje, no dia de hoje, é com base no que a gente está enxergando aí em termos de premissas e cenários para até o dia de hoje. Bom, começando então, vamos falar bem rapidamente de economia internacional e brasileira, índices de inflação que tem um impacto muito importante para os nossos clientes das áreas de compras, algumas perspectivas e riscos, projeções, e depois cada qual vai falar do seu principal segmento. Nós aqui vamos falar sobre petróleo, combustíveis, resinas plásticas, químicos, logística, metais ferrosos e não ferrosos, commodities agrícolas, fertilizantes, pecuária, celulose, embalagens e construção civil. Começando, então, a ideia, até só para complementar, tanto o material quanto essa gravação vai ficar disponível para vocês, a nossa área de comunicação vai enviar isso para vocês, deve ter um link que depois a área, ela informa, de maneira que vocês vão ter acesso a esse material. E perguntas, nós vamos deixar para o final, para que a gente tenha uma otimização aqui do tempo. Tá, pessoal? Então, começando aqui por economia internacional, um indicador que eu gosto muito é esse indicador de confiança, nós chamamos de indicador de confiança, que é o PMI, Purchase Management Index, que é um indicador de difusão que é calculado, né, a partir de pesquisas feitas com os gerentes de compras, onde ali são feitas várias perguntas, né, olha, qual a sua expectativa em relação à economia mundial, e aí, no caso, especificamente para cada país, quais são suas expectativas em relação a estoques, a risco de fornecimento, a risco de entrega de materiais, risco de crédito, risco financeiro, enfim. Então, de forma que você tem um resultado, né, aqui o que a gente acompanha é a Markit, que é uma instituição que prepara esse tipo de indicador, e esse indicador aqui nos fala muita coisa, né, então eu escolhi aqui Estados Unidos, as principais economias, Estados Unidos, China, área do euro, e coloquei o Brasil junto. Então, o que nós estamos vendo, né? Aqui, olhando bem para esse primeiro semestre, já que o nosso webinar vai refletir bastante o que aconteceu nesse primeiro semestre de 23 e o que a gente espera. Nós vimos aqui que, basicamente, todas essas economias, né, ficaram abaixo aí dos 50 pontos. Então, só lembrando que esse nível de confiança é medido por esse patamar em pontos. Então, quando esses resultados estão acima
acima de 50 pontos, significa que você tem aí a confiança ok, né? Quando ele começa a vir para baixo, significa que tem alguma coisa que não está boa, tem alguma coisa aí, não necessariamente que não está boa, mas que está refletindo aí nessa expectativa desses gerentes de compras. Então, como a gente pode ver aqui, a grande parte, né, aqui, principalmente no último dado, que é mês de junho, ela ficou abaixo desses 50 pontos. Na verdade, nesse primeiro semestre aqui, basicamente todas essas economias que eu escolhi aqui ficaram abaixo desses 50 pontos, né? Então, os Estados Unidos perdeu aí mês de junho aqui em relação a junho do ano passado, praticamente 6,4 pontos, a Europa 8,7 pontos, a China teve um recuo menor de 1,2 pontos, o Brasil 7,5 pontos. Quando a gente faz a média desse semestre em relação à média desse mesmo semestre do ano anterior, nós tivemos também recuos. Bom, o que isso aqui está mostrando para a gente? Que, de fato, isso é um reflexo dessa política, né, bem contracionista de juros, ou seja, juros ainda subindo, né, do ano passado para cá, ele ainda tem, especialmente Estados Unidos e Europa, e isso tem contraído a economia, né? Quando você contrai a economia, você começa a ter algum reflexo disso na confiança. Por isso que, como esse índice é um resultado dessas expectativas, então o que está mostrando aqui? Que, de fato, juros ainda elevados, né? Eles acabam impactando num crescimento um pouco menor. O que, por outro lado, se a gente olhar pelo lado de preços, que é o que pega muito aqui para nós como área de compras, ele tem sido até um fator positivo, porque do semestre passado para cá a gente vai ver essa inflação, nós tivemos uma queda de preços de commodities no mercado internacional, né, ou seja, um equilíbrio entre oferta e demanda, justamente por conta desse desaquecimento, e acabou tendo, vamos dizer assim, uma situação mais positiva para os preços. Enfim, mas tudo isso aqui para mostrar para vocês que níveis de encomendas têm reduzido, né, o item encomendas, inclusive aqui Brasil, né, isso significa que a gente está sim com um aumento maior de estoques, em termos gerais, na economia como um todo, a gente vai ver isso aqui também. Então, sinalizando o quê? Quer dizer, são dados que estão mostrando, né, estão sinalizando que, de fato, a economia está vivendo um período de um certo desaquecimento, né? E se tem esse desaquecimento, no momento onde a oferta ela acabou se equilibrando, né, passado aquele período forte de pandemia, então por isso que nós estamos vendo preços recuando. O que para as áreas de compras, de novo, né, repito, é relativamente bom, porque você acaba tendo mais janelas de oportunidades para negociações. Então, isso também reflete aqui no PIB, como a gente pode ver aqui, PIB Estados Unidos, área do euro e China. Nós temos tido um resultado nesse primeiro trimestre aqui de 23, exceto China, que já temos o segundo, tanto Estados Unidos como área do euro, eles tiveram resultados abaixo do esperado pelo mercado, né? E aí grande parte, apesar disso, vieram resultados positivos, né? Mas ainda assim abaixo do que do que a gente tem visto aí do ano de 21 e o ano de 22. China, a gente já tem um dado um pouco mais atual, né? Veio aí 6,3, ela vem performando melhor do que essas outras regiões, do que Estados Unidos e Europa. Por quê? Porque na China ela está um pouco nessa contramão, ela não está elevando juros. Pelo contrário, o governo tem estimulado bastante o consumo, apesar de encontrar ainda algumas dificuldades, né? Em função de lockdowns, né? Tem algumas restrições comerciais que foram mostradas nesse segundo trimestre, tanto que esse PIB era para ter vindo na ordem de 6,9 e veio de 6,3, também refletindo um pouco do que a gente viu lá nas expectativas, né, dos gerentes de compras. Então está bem compatível esse resultado com o que a gente está esperando. Uma preocupação nossa aqui, que nós tínhamos até alertado os clientes, era de ficar atento com esses preços, porque se China cresce mais que outros países, pode se constituir num risco. Mas, por enquanto, a gente não está enxergando isso, estamos vendo, sim, um balanço de oferta e demanda razoavelmente equilibrado, a ponto até desses preços de commodities estarem recuando.
Quando a gente vai para o Brasil aqui, nós já vemos aqui uma taxa de crescimento, aqui primeiro trimestre também, né? Uma taxa de crescimento de 1,9, também com uma perspectiva de crescimento mais baixo do que o ano de 22, mas ele vem, essa projeção para PIB para esse ano aqui do Brasil, ela vem melhorando, apesar de ser um número abaixo do que a gente viu em 22, mas essas perspectivas vêm melhorando. E por quê? Porque no final do ano passado, começo desse ano, tinha uma incerteza muito grande sobre o novo governo, né? Uma mudança bastante significativa aí de posicionamentos, mas o mercado, passado esses 100 dias, né, que a gente fala, nós temos visto que essa confiança aos poucos tem sido retomada, por isso que há um pouco de melhora nesse cenário. Mas o Brasil ainda está muito atrelado a juros muito elevados, inclusive com base nos juros dos Estados Unidos, né? Na última reunião, inclusive, do Fed norte-americano, o que o mercado achava que ele poderia começar a reduzir, ele divulgou que existe até uma possibilidade, talvez, de aumentar um pouco mais esses juros, mas é algo que a gente está monitorando, né? Então, ou seja, ainda é percebido, principalmente nos Estados Unidos, um risco inflacionário, porque lá eles têm uma correlação muito grande com o mercado de trabalho. Então, o mercado de trabalho ainda aquecido pode se reverter num risco de inflação, por isso que juros ainda altos. Juros altos lá, juros altos aqui. Dificilmente o Brasil, é uma opinião nossa aqui da equipe, que o Brasil vai recuar juros quando os Estados Unidos ainda têm juros bastante elevados. Então, isso tem refletido, obviamente, nesse resultado de PIB, mas essas projeções já estão melhorando um pouco mais. Em especial, esse trimestre foi positivamente impactado pela agropecuária, né? Na verdade, a agropecuária ela teve uma melhora bastante significativa, tem uma super safra acontecendo, né? Porém, ela estava em níveis muito baixos, né? Níveis que, olha, em queda aqui 0,5%, 1,1, 0,9. Então, assim, uma super safra e um trimestre muito bom, com base numa base muito baixa, então vem um número aí bem elevado de 21,6 nesse trimestre, tá? De qualquer forma, a perspectiva, como eu disse, é de um crescimento aí na ordem de 1,82% para 23 e 1,5% para 24. Pessoal, o que é importante aqui fazer essa leitura, né, para as áreas de compras? Acompanhar o PIB, o crescimento, né, a gente sempre que fala aqui nos webinars, a gente procura também trazer um pouco desse conhecimento de leitura. Essa leitura de PIB, ela nos favorece na medida em que ela aponta para possível aquecimento ou não da economia. Então, nós como compradores, áreas de compras, né, gestores, nós precisamos entender como que está a atividade econômica do país, porque isso pode ter algum reflexo lá, que na verdade esse resultado ele é refletido pelo que está acontecendo com a indústria, logo capacidade instalada dessa indústria, logo estoques, porque isso tudo junto vira cenário para preços. Tá? E aí a gente vai falar disso agora. Aqui eu só trouxe um gráfico da indústria mostrando que, de fato, olha, a nossa indústria, ela tem tido um arrefecimento muito com base nesses juros muito elevados ainda. Esses juros estão lá na ordem de 13,75 já há algum bom tempo. Como eu disse, dificilmente a gente enxerga que ele recue tão rapidamente. Então, a indústria está sentindo isso. Se nós desenharmos aqui uma curva de tendência, que do final de 2021, pegando o ano todo de 22, nós vemos que é uma curva de tendência em queda. Por quê? Porque, de fato, a indústria como um todo, ela tem esse arrefecimento. Óbvio que, quando a gente analisa, aqui a gente está falando de um número fechado, precisa ponderar cada segmento que vocês negociam. Tá? Mas, em geral, a indústria está muito compatível com esses cenários de juros ainda elevados. E nisso, né, já seguindo aqui para os índices de confiança e capacidade instalada, como eu comentei, também compatível, né, com esses juros ainda elevados, essa incerteza do mercado internacional, isso tudo mexe na confiança aqui do empresário, né, na confiança do empresário industrial. Esse é o indicador que
calculado pela Confederação Nacional da Indústria, e aqui, como vocês podem ver, desde praticamente setembro do ano passado, que nós, e aqui de novo, assim, só entendendo o conceito, acima de 50 pontos significa confiança estabelecida, abaixo de 50 pontos, essa confiança já começa a ficar um pouco, vamos dizer assim, duvidosa, né? Então, nós chegamos a bater 62 pontos, né, um número muito bom, no auge lá de setembro de 2022, só que com o período eleitoral, aquelas dúvidas todas, dúvidas externas, né, do mercado internacional, até onde vão esses juros, começou a refletir nessa confiança, e nós chegamos até a ficar um pouco abaixo de 50 pontos até mês passado, e já começamos a restabelecer aqui em junho. Por quê? O mercado também já está avaliando inflação ao consumidor mais controlada, né? Porque teve um momento em que ela se distanciou lá dos preços do produtor, então preços ao consumidor aqui já mais controlados. Então, uma série de razões começaram a refletir positivamente, tanto que nós estamos vendo melhora nas projeções de crescimento para esse ano. Então, esse índice de confiança do empresário brasileiro começou a restabelecer um pouco dessa confiança. Por outro lado aqui, que é muito importante as áreas de compras acompanharem, é o nível de utilização de capacidade instalada versus os estoques aqui que foram planejados e que efetivamente aconteceram. Então, vamos olhar aqui. Essa linha azul nossa aqui nos mostra a capacidade instalada, que está aqui no meu eixo esquerdo, tá? Então, eu estou com o eixo aqui em 75 e ela está aqui em 68. Ou seja, quanto mais se distanciar do 100, significa que você está com uma maior ociosidade, ou seja, você está usando menos a sua capacidade. Né? Então, como que eu converto isso em informação interessante para mim, né, como área de compras? Significa que nós estamos com um mercado com uma ociosidade, aqui de novo, estou falando em termos gerais, não estou falando de um segmento específico, a indústria como um todo, a indústria de transformação mais extrativa mineral. Ela está com um nível de capacidade aquém, né? Aqui, como vocês podem ver, nós estamos em 68, e a média aí dos últimos anos, ela beira aqui nos 70 pontos, tá? Então, nós já chegamos até a bater menos, a gente chegou a bater aqui 66. Então, retomou aqui em maio, né? Retomou, mas quando a gente compara esse maio aqui, que a gente está vendo aqui, versus o que a gente viu aí em maio aqui, dos últimos 2 anos, 21 e 22, a gente tem um recuo aí de 2,27 pontos, ou seja, quase 3 pontos. Significa que, de fato, a indústria está com uma ociosidade. Indústria com essa ociosidade dá muito mais janela de oportunidade de negociação de preços. Óbvio que a gente aqui está falando para os compradores, e esse comprador também é um vendedor, mas é importante que esse dado venha para esse conhecimento, porque você consegue levar essa informação ali na manga para você ter um pouco mais de respaldo na hora que você está negociando. E, por outro lado, os estoques aqui, ou seja, esses dois indicadores conversam, a capacidade instalada aquém, né, da média dos últimos 2 anos, versus um estoque subindo, que é o nosso eixo, essa linha laranja, nosso eixo direito. Ou seja, isso está desde de julho, mais ou menos, do ano passado, até agora. O que é esse número? Que é o que estoque efetivo e planejado. É aquilo que se planejou versus o que de fato aconteceu. Ou seja, se esperava uma demanda X que não veio. Não veio porque compatível com esse cenário de desaquecimento econômico também aqui no Brasil. Então, isso acaba reforçando essa nossa curva de capacidade, que dá muito mais parâmetros justamente para as negociações. Então, em suma, o que a gente quer passar essa informação para vocês? Esse é um momento positivo para as áreas de compras, porque, e de novo, aqui é um número geral, mas se a gente olhar com alguns segmentos específicos, nós vemos aqui. Então, quando você tem esses números acima de 50 pontos, significa estoques em alta. E quando você compara isso com preços, você vê que, de fato, nos últimos 12 meses, por exemplo, o setor de têxteis teve um recuo de preços.
compatível com estoques ainda elevados. Então, aqui eu estou comparando maio de 23 contra 22, contra maio de 21. Então, em relação a maio de 22, a gente teve aqui, ele estava até abaixo dos 50 pontos, mas ele passou a ficar bem acima, significa que os estoques estão sumindo. Do outro lado da tabela, abaixo ali, a gente tem já um setor de farmoquímicos e farmacêuticos numa situação oposta, ou seja, com estoques abaixo do que foi de fato planejado, ou seja, significa que está com uma demanda razoavelmente aquecida. Então, por isso que é importante, óbvio, que acompanhar o número fechado da indústria, que é esse número 5130 aqui, mas e avaliar cada segmento que vocês estão negociando, porque pode ser que você esteja negociando num segmento que esteja um pouco mais aquecido, outros com um pouco menos de aquecimento. Tá? Então, essa é a principal ideia e mensagem que eu gostaria de passar aqui. Outra informação das áreas de compras importante é a taxa de câmbio. Né? Então, o que nós estamos vendo aqui? Uma taxa de câmbio, que é essa minha linha vermelha, bem mais comportada para esse ano de 23 e 24, muito com base em quê? Né? Nós gostamos de mostrar. Nós aqui, para fazermos as projeções, nós acompanhamos esse volume líquido de dólar. Esse volume, ele é o quê? Saldo de balança comercial, mais balança de serviços, mais a renda primária, que é aquele montante de moeda estrangeira que é enviada ou trazida a partir dos lucros das empresas, tá? Aqui a gente também tem investimentos diretos, né, e líquidos, e também tem os passivos, ou seja, nós estamos com um número bastante positivo desde setembro do ano passado, por isso que agora nós estamos vendo essa taxa recuando, porque aqui taxa de câmbio, ela é baseada em quê? Oferta e demanda de moeda estrangeira. Ela é uma commodity. Então, quanto mais você tem sobrando mais oferta do que demanda, você tem um preço mais baixo. Por isso que nós estamos com um cenário de taxa de câmbio mais comportado que vocês estão vendo. E a nossa perspectiva, muito baseado aqui ainda, é de que isso tende a ficar nesse mesmo patamar, comportado aí pelo menos ao longo de 23 e 24, né? O ponto de atenção, é claro, né, que tem os efeitos negativos, se a gente tem aí uma situação que nós não estamos prevendo aqui, taxa de juros lá nos Estados Unidos tem uma reversão muito forte, tudo isso acaba impactando nas incertezas, impacta no risco do país, principalmente do Brasil, que é considerado um risco alto. Mas, de qualquer forma, por enquanto, esses resultados, ou seja, nós estamos com maior oferta do que demanda de moeda estrangeira, ele está permitindo uma taxa de câmbio mais comportada, né? E aqui, já entrando para os índices de inflação, pessoal, que é o que importa muito para vocês aqui, o que a gente viu aqui, né? Eu gosto muito de começar por esses índices de commodities, que na verdade, é um indicador que é calculado pelo Banco Central do Brasil, capturando o preço de commodity lá fora e já convertendo aqui para a moeda brasileira. Tá? Então, esse índice aqui, que é o geral, ele é composto pelas commodities agropecuárias, metálicas e energia. Quando a gente olha para isso aqui, a gente vê um resultado, um acumulado ano aqui, olha, até maio, uma queda de 9,2%. Se o ano terminasse hoje aqui, né, em 12 meses, nós já estamos com uma queda de 20%. A nossa projeção ainda de queda, na ordem de 10,8 para 23 e mais ou menos aí equilibrado, né, estável para 24. Então, o que é isso, né? É justamente esse cenário de preço de commodity lá fora caindo, que vocês devem estar acompanhando. Especialmente, né, a gente está vendo os preços de energia aqui, dentro de energia, tem petróleo, nós estamos vendo petróleo, o Kaique vai falar sobre isso, nós temos aqui carvão e nós temos aqui também gás, tá? Então, esse cenário mundial, né, de desaquecimento econômico global, taxa de juros ainda elevada, sinalizando que a economia de fato vai retomar, mas de forma gradual, continua refletindo nesses preços de commodities. Por isso que nós estamos aqui com essa projeção de preços
fechando 23 ainda em queda, apesar de que a gente para 24 já mostra um pouco de estabilidade, significa que vai compensar um pouquinho aí em termos relativos, mas ainda assim é de longe, né, muito diferente do que a gente viu no pico lá da pandemia. Então as perspectivas para esses índices de commodities é de um cenário de preços em queda, né, com a possibilidade de uma elevação em função da melhora de perspectivas de crescimento econômico. Se Estados Unidos começar a sinalizar uma queda forte de juros, pode ser que há uma reversão dessa expectativa e esses preços comecem a subir, mas ainda assim não vai ter força para subir tão fortemente como a gente viu num período de pandemia. Por que eu falei tudo isso? Porque tudo isso, tanto que eu repito ele aqui, ele tem impacto para os nossos índices de inflação internos, né? Então, o que a gente vê acontecendo, né? Vou pegar aqui o IGPM. O IGPM, ele está absorvendo exatamente isso, né? Vocês devem estar acompanhando a inflação até maio aqui do IGPM, que é o nosso preço ao produtor, ou seja, ele vem logo depois dessa cadeia do índice de commodities, então o mercado captura commodity, depois a gente acaba sendo um sinalizador, um antecedente para os nossos índices ao produtor, o IGPM representa bem esse preço ao produtor, para depois ir para o preço ao consumidor. Então, quando a gente olha para esse produtor, a gente está vendo justamente isso, uma queda também na ordem aqui de 3%, muito parecido, não estou falando em termos de números, mas de tendência, que ele está justamente absorvendo essa queda de preços de commodities no mercado internacional. Então, por isso que a gente tem aqui também uma projeção desses preços aqui possivelmente em queda. De novo, nós revisamos isso todo mês, tá, pessoal? Mas na tendência aqui, a gente vê realmente que esse ano é um ano de preços de IGPM aí possivelmente fechando negativo. Por outro lado, o preço ao consumidor aqui está acontecendo uma coisa inversa do que historicamente acontece. Historicamente, o IGPM sempre fica muito acima. Por quê? Porque ele tem essa questão do preço internacional, ele tem a questão da taxa de câmbio também. Só que, em função de uma alta muito forte que nós vimos lá em 21, até primeiro semestre de 22, que ainda impactava para o produtor aqui por meio de IGPM, que aqui eu estou falando de 23 lá para 22, ele não conseguiu segurar e começou a repassar para o preço ao consumidor. Então, isso que a gente está vendo aqui no preço ao consumidor, né, de um número positivo, ainda são resquícios, né, ainda está pegando a carona lá dos preços ao produtor que ficaram em patamares muito elevados em 21 até meio do ano de 22. E aí, nós aqui estamos com um cenário de que isso ainda vai possivelmente continuar absorvendo mais um pouco disso, mas a tendência daqui até o final do ano, essa é uma discussão que a gente está tendo internamente, se esse preço em queda, que já está refletindo aqui no IGPM, se também em algum momento vai repassar para os preços ao consumidor. Essa é uma discussão interna, né, porque a gente sabe que quando o preço está muito alto, tem uma tendência de repasse, agora está mais baixo, será que o preço ao consumidor também vai absorver essas quedas? Estamos discutindo ainda e vamos sempre refletir isso nos nossos relatórios para vocês. Mas nesse momento, o preço ao consumidor ainda está absorvendo aquelas altas lá, tem um efeito aí importante, né, que ele ainda está carregando um pouco dessas altas, tá, pessoal? Por isso que a gente está com uma projeção para IPCA para 23 na ordem de 5%, a gente está até revisitando essa projeção, talvez ela caia um pouco, mas ainda não é de um preço ao consumidor em queda, como a gente está vendo para o IGPM. Ele ainda vai ser um pouco mais resistente até o final do ano em relação ao IGPM. Bom, pessoal, para não ocupar mais o tempo aqui, o pessoal tem muita coisa para falar, esse material vai ficar disponível, tudo que está aqui nesse slide, nós já falamos aqui, né, a retomada do crescimento está muito condicionada a essa confiança que eu comentei com vocês, tanto do empresário quanto do consumidor, muito relacionada ao cenário internacional, então acompanhar esse mercado internacional, e em especial os movimentos de taxa de juros é muito importante, né.
Outra questão importante, tanto internacional como o Brasil, é a política monetária, ou seja, como que o Banco Central lá e como o nosso brasileiro vai continuar definindo essa taxa de juros, isso vai refletir muito. E por último aqui, da parte macro, que eu queria deixar essa mensagem. Então, o crescimento, apesar da projeção desse crescimento, tanto mundial como brasileiro, para 23 e 24 estar abaixo de 22, as expectativas do mercado começaram a mudar um pouquinho, elas estão ficando um pouco mais otimistas, mas atenção para essa taxa de juros norte-americana. Os preços de commodities, por sua vez, eles seguem altamente condicionados a esse movimento de juros, tá, dos Estados Unidos, e então as condições dessa taxa vai ainda impactar muito nos preços de commodities, né? Mas nós estamos com um cenário de que possivelmente esses preços eles vão permanecer aí moderados ainda. Não sei se vai ter espaço para tanto mais queda, mas pelo menos mais moderados nós acreditamos. E conclusão disso é que os dados de capacidade instalada e estoques no Brasil, como nós vimos, está sinalizando um mercado muito mais favorável para as negociações de compras, na hora de vocês fazerem também os orçamentos, né? Um orçamento bem menos apertado, né? Porque a gente está prevendo aí um alívio dessa pressão que nós sofremos nesses últimos 2 anos. Aqui são números, né, que vocês vão receber aí esse material, tá? E eu agora aqui, só finalizando, aqui vai ter o direcionador macroeconômico para esses segmentos que serão falados, né? Então, PIB mundial e principais economias continuam mostrando uma desaceleração, tem um impacto no preço dessas commodities, então, como eu comento aqui no próximo tópico. Então, esses preços devem se manter em baixa aí, com tendência de queda em termos relativos e em absolutos em 23 comparativamente a 22. A inflação mundial e brasileira, ela tende a se manter bastante comportada. No caso do Brasil, avaliar também essa valorização do real, porque os preços em reais podem ficar muito mais favoráveis, além da queda dos preços em dólares, né, por conta de um real mais valorizado frente ao dólar. E a taxa de câmbio, como eu disse, nós temos um cenário de que ela se mantenha comportada, né, justamente reforçando esse cenário de preços em reais, aí talvez mais benéficos para as áreas de compras. Vou passar agora aqui, como eu já disse, os segmentos que serão falados, o Kaique vai poder comentar com vocês. Kaique, vou parar de compartilhar, fica à vontade. Boa noite, pessoal. Bom, estou compartilhando. Então, para falar de combustíveis, né, eu sempre começo falando de preço de petróleo, porque, obviamente, o principal driver, né, o principal covariável dos combustíveis, seja diesel, gasolina, ou até mesmo o etanol, né, que não tem como matéria-prima o petróleo, mas ele acaba sendo muito correlacionado com o preço da gasolina aqui dentro do Brasil. A gente tem um preço do petróleo atualmente em queda, que é resultado de oferta recuperada e demanda mundial desaquecida. Nas últimas semanas, a gente teve até uma recuperação, né, desse preço, que estava ali em torno de 74, 75 dólares por barril. No caso do Brent, ele chegou até a 80 dólares, agora está ali na casa dos 79. É um movimento bem recente, tem um pouco a ver com quedas de oferta nos Estados Unidos, que aconteceram agora esse mês, mas, em geral, esse preço está bem desaquecido, principalmente quando a gente compara ao nível que esse preço chegou ali em 2022. Os contratos futuros, né, apontam para leve queda ou estabilidade no longo prazo, e a gente tem a explicação para esse preço, né, a curva da esquerda, onde a gente tem oferta e demanda. Então, a gente tem atualmente, né, uma oferta bem em linha com a demanda, a gente vê as curvas ali em um nível bem parecido. A gente tem perspectivas de crescimento da demanda a partir do segundo semestre, principalmente por uma expectativa de recuperação da China,
tá? A gente espera aí que 60% do aumento de demanda por petróleo em 2023 seja pela China e também uma grande parte aí pela Índia, já que as economias mais ricas, né, da OCDE ainda passam por uma desaceleração, por um crescimento econômico fraco, aí, como resultado de políticas de juros altos, como até a Tânia já ressaltou. Por parte da oferta, a gente tem um cenário um pouco traiçoeiro, né, com cortes da OPEP, a gente já teve corte surpresa em abril desse ano. No entanto, a gente tem países de fora desse bloco com um protagonismo bem interessante, né? Estados Unidos, Canadá e o próprio Brasil, que vem aumentando aí a produção de petróleo ano após ano. Tem até analistas, né, projetando que no final dessa década o Brasil possa ser o quarto ou quinto maior produtor de petróleo do mundo. Atualmente nós somos o nono maior produtor, então é porque o Brasil está aumentando bastante aí a sua produção de petróleo, principalmente oriundo aí do pré-sal. Então essa relação entre oferta e demanda é o que explica aqui a nossa perspectiva de petróleo em instabilidade, porque mesmo que a demanda cresça, a gente tem expectativa aí de crescimento da oferta, que esses dois fiquem em níveis parecidos. Com isso, a gente não tem nenhum superaquecimento e nem um enfraquecimento muito grande que faria com que a gente tivesse aí uma curva não tão bem comportada. Passando, né, para a balança comercial brasileira, esse slide é importante para a gente explicar que, apesar do Brasil ser um produtor de petróleo importante hoje a nível mundial, o Brasil também é um exportador dessa commodity, né? A gente vê nos gráficos de cima que o Brasil tem saldos comerciais bastante positivos aí para petróleo e cada vez maiores, né? Então, 2022 a gente fechou aí com quase 33 bilhões de dólares de saldo positivo, exportando bem mais do que importando petróleo. No entanto, quando o assunto é combustível, quando o assunto é diesel e gasolina, o Brasil depende das importações. A gente não tem uma capacidade tão grande de refino desse combustível, e para atender a nossa demanda interna de diesel e gasolina, a gente precisa importar. Com isso, né, a taxa de câmbio, as cotações internacionais acabam interferindo bastante nos preços domésticos de combustíveis. Passando para o preço em si, né, a gente tem aqui as nossas perspectivas, e um ponto importante, até que tem relação com o que eu falei ali de taxa de câmbio e cotações internacionais. A gente teve mudança de política de preço da Petrobras esse ano, né? Acabou a paridade de preço de importação. No entanto, a gente não teve uma definição clara, ainda não teve até agora uma definição clara de qual vai ser a fórmula de cálculo, de forma que, tendo em vista aquele contexto de dependência das importações de diesel e gasolina, a gente acha que ainda a taxa de câmbio e as cotações internacionais vão ter algum efeito, vão ter alguma interferência nos preços domésticos de diesel e gasolina. A nossa projeção aponta para a estabilidade no longo prazo, justamente levando em conta os nossos contratos futuros aqui do Brent, que são de estabilidade, né, do petróleo, a nossa taxa de câmbio, né, que nós temos projeções ali que ela fique ainda abaixo dos R$ 5 no final de 2023 e também no final de 2024, ali quase batendo em 5. Isso quer dizer que é uma perspectiva de estabilidade. Quanto à nova política de preços, a gente também leva ela em conta nessas projeções, porque a política de preços, apesar de ter sido vaga, ela deixa claro que a Petrobras vai buscar preços menos voláteis. Então, a gente tem projeções de preços estáveis e pouco voláteis, tá, para diesel e gasolina. E tem a questão dos impostos também. A gente teve em julho a volta dos impostos federais para a gasolina, que tinham sido derrubados no ano passado. A gente tem em setembro
em janeiro do ano que vem, a volta de impostos federais para o diesel. A gente não contempla aumento de preço por causa de impostos, porque o próprio ministro da Fazenda, o Haddad, ele disse que vai tentar sempre ajustar essa volta de impostos com o reajuste negativo da Petrobras. Então, a gente teve até agora em julho um reajuste negativo de gasolina que foi para atenuar a volta de impostos nesse combustível. É por isso que a nossa projeção ainda é de estabilidade. Por exemplo, para o diesel, lá em setembro a gente sabe que vai ter uma volta de impostos. No entanto, esse cenário que a gente tem favorável de preços pouco pressionados fazem com que a gente tenha aí a perspectiva de que esse aumento de imposto seja ajustado com um reajuste negativo por parte da Petrobras. Esse cenário obviamente, é revisado mês após mês, semana após semana, porque se a gente vê que o cenário não é mais tão favorável, a gente revisa as projeções, mas hoje, né, a gente ainda tem um cenário que acomodaria aí um ajuste, né, uma queda de preços, um reajuste negativo da Petrobras para atenuar volta de impostos federais, que também não é uma mudança tão grande, né? Uma alíquota pequena, um imposto que pega mesmo no combustível é o ICMS, que é um imposto estadual, e ele já foi resolvido, a gente já tem a alíquota normal depois ali de mudanças no ano passado. Passando aqui para resinas plásticas, né, que até é um setor que tem bastante aderência com o setor de combustíveis, porque a principal matéria-prima do plástico é o petróleo. A gente tem aqui o gráfico do índice de preço de resinas termoplásticas ABIC-INFIP, que é um resumão de como que estão os preços de resinas no Brasil. No entanto, na tabela aqui a gente tem diversos indicadores, incluindo indicadores de preço de importação das mais diferentes resinas, onde a gente vê um cenário bem aderente ali. Todas as resinas tiveram queda em 2022, queda também em 2023, perspectiva de estabilidade até em linha com o setor de combustíveis, e as explicações, né, estão ali também em oferta e demanda. Tá? A gente teve um 2022 com queda de preços bastante forte, onde a gente observou uma demanda desaquecida e uma oferta plenamente recuperada. Esse mercado ele depende bastante das exportações asiáticas e principalmente chinesas. Em 2022, essas exportações voltaram com tudo para os mercados, porque em 2021 a gente teve produção asiática ficando bastante lá na Ásia. A indústria asiática estava se recuperando em 2021 e não deixou com que diversas matérias-primas, entre elas aí algumas resinas, saíssem de lá. Em 2022 isso se normalizou, a gente teve um aumento de oferta mundial, ao mesmo tempo a demanda desaquecida quando a gente compara com 2021, né, que o crescimento econômico foi muito grande depois das perdas ali da pandemia. Para 23 e 24, a gente tem ainda uma demanda desaquecida, tá? Apesar da gente acreditar que a demanda por resinas ela tenha aumentos em 23 e 24, é um aumento bastante tímido. Enquanto isso, a oferta já está recuperada. Tendo em vista esse aumento tímido, principalmente pela China, a gente tem essa projeção de diversos indicadores em estabilidade. A gente não tem mais a perspectiva de demanda ali como em 2022, né, que ela estava extremamente desaquecida. Não, a gente tem perspectiva até de certa recuperação tímida, liderada pela China, também por Estados Unidos e Europa, à medida que a gente se concretize, né, o fim aí das altas de juros. Dessa forma, esperamos que demanda levemente recuperada se encontre com oferta recuperada, se traduzindo em preços em estabilidade aqui para uma série de indicadores de resinas, né? E a gente tem uma aderência
até que grande entre os preços deles, né? Eles se comportam, as curvas se comportam de forma bastante semelhante, porque é uma indústria, apesar das resinas serem diferentes, a indústria, ela, de certo modo, é a mesma. Passando para os produtos químicos, a gente tem um cenário também bastante semelhante, até porque um dos principais, talvez a principal também matéria-prima da indústria química é o petróleo, seus derivados, né? Então, a gente tem também um ano de 2022 caracterizado por queda de preços, a gente tem perspectiva de estabilidade, e essa perspectiva ela é explicada por oferta e demanda. Oferta recuperada também após perdas relacionadas à pandemia e um pouco também à guerra entre Rússia e Ucrânia. Também é um mercado cujo protagonismo da Ásia é bem claro, e da China, né? Esses países, China, Japão, Coreia, mas principalmente a China, são gigantes industriais, produzem muitos desses produtos químicos, até a China à frente dos Estados Unidos aí como principal produtor desses produtos. Da mesma forma, a gente teve um retorno das exportações chinesas ao mercado em 2022 e essa oferta normalizada já em 2023. A demanda aqui é o fator-chave, né? E ela é função do crescimento econômico mundial. A gente espera que a economia mundial não cresça tanto em 2023, tá? Em relação a 2020, uma pequena desaceleração em relação a 2022 e continue desaquecida em 24, mas em 24 é uma recuperação frente a 23. Tendo isso em vista, a gente espera que a demanda se mantenha estável, a gente espera que não haja, né, uma grande... a gente espera que não haja uma grande queda nessa curva, né? Com isso, a gente tem aí tendência de estabilidade também, com oferta e demanda equilibrada para uma série de indicadores. Para alguns, a gente tem até uma questão que pega ali, que são muito específicos, por exemplo, a barrilha. A barrilha ainda tem um aquecimento de demanda relacionado ali a fabricação de painéis solares, também a fabricação de lítio. No entanto, para o mercado como um todo, a gente tem perspectivas que são de estabilidade no longo prazo, por oferta e demanda estarem equilibradas. Bom, posso passar agora para o Rodrigo, pessoal. Bom, boa noite a todos. Eu vou começar aqui a compartilhar. Eu vou falar um pouco hoje, né, sobre os setores de logística e também sobre os setores de commodities metálicas, né, então, de commodities metálicas ferrosas e não ferrosas, né, então aço e minério de ferro, e também um pouco sobre as outras commodities, mas, primeiramente, falar um pouco sobre o cenário de logística, tá? Quando a gente fala do cenário de logística, muito do cenário dele, ele é diretamente relacionado ao cenário que o Kaique ele apresentou agora, né, com os combustíveis, né, isso, somente quando a gente considera que os combustíveis são o principal fator de custo de todos os modais, né, claro que com impactos diferentes, né, seja do aéreo, do terrestre, do marítimo, além de cadeias diferentes, né, sejam de produção, né, de combustíveis, né, ou também de impactos, né, de centros produtores, de tendências, todas essas questões, tá? Quando nós falamos dos três modais, né, aqui eu estou me referindo ao terrestre, marítimo e aéreo, né, a gente ainda tem alguns impactos da pandemia de Covid, da guerra da Ucrânia, afetando esses setores, principalmente quando a gente analisa eles em escala global, né, em escala internacional. Porém, a gente já vê ao longo desse ano uma recuperação consistente de todos eles, principalmente do lado da oferta,
Tá? Então, se nós olharmos somente desse ângulo, a gente consegue ver uma normalização crescente em todos os setores. Claro que tem alguma variação de um para outro, né? Por exemplo, o transporte aéreo, se nós olharmos a região da América do Sul, da América Latina, em termos de oferta, ela é a região com maior taxas de recuperação globais nesse ano, né? Então, sempre tem um pouco essa diferença, né? Tem algumas regiões que têm algumas especificidades que têm alguma diferença. Porém, nós vemos essa recuperação bem geral, mas como eu falei, principalmente do lado da oferta, né? Quando nós olhamos em demanda, é muito variável, mas muitos dos setores ainda estão com demandas que não se recuperaram tanto da questão da pandemia, ou nós temos a própria questão, por exemplo, da pressão sobre o consumo internacional, né? Com a questão das altas taxas de juros, com toda essa questão que também a Tânia também explicou um pouco também no começo, pressionando toda essa questão do consumo desses modais, né? Então nós temos uma situação em que a oferta está se normalizando, com o consumo ou estagnado ou muitas vezes pressionado por diversos fatores internacionais que acabam gerando tendências de queda de preços, né? E isso também associado também a essa questão dos combustíveis, né? Exatamente também como o Kaique também mencionou, né? Então nós temos esse cenário também com uma queda de custos, né, de muitos associados, o que acaba criando, né, ou uma estabilidade ou mesmo uma queda, né, de preços de modais. Né, se nós olharmos nos gráficos do lado, né, por exemplo, né, o gráfico de baixo são relacionados a rotas marítimas internacionais, nós conseguimos ver amplamente, né, esse efeito, né, por uma característica do setor, ele acaba reagindo de uma maneira um pouco mais forte, né, nesse tipo de cenário, por assim dizer. A gente consegue claramente ver esse comportamento de queda. É importante destacar que esses parâmetros que nós estamos olhando para 2023 ainda são parâmetros elevados, se nós olharmos historicamente para anos anteriores. É apenas que 2022, 2021, nós tivemos diversos momentos de picos históricos, né? Então, quando a gente compara, a gente consegue ver essa desaceleração bem forte, né? Por assim dizer, né? Essa queda bem forte. Né? Porém, outros setores também a gente também consegue observar, né? No gráfico acima, nós temos o INCTL, né? Que é o principal índice que nós temos de custo de transporte rodoviário no Brasil, né, e nós conseguimos ver claramente essa mudança, né, esse impacto da questão dos combustíveis diretamente no índice. Além como do setor aéreo, né, o setor aéreo, né, também nacional ali também no mesmo gráfico, ele tem algumas particularidades muito associadas à sazonalidade, né, então a gente sempre tem esses picos, né, em período de final de começo de ano muito associado à sazonalidade, mas a gente consegue ver justamente essa questão, né, nós tivemos uma recuperação no consumo que acabou impactando um pouco os preços, mas não é uma recuperação, pelo menos até o momento, tanto quanto esperada, né, justamente por causa desse cenário de oferta e de consumo pressionado. Né? Quando nós olhamos já mais para o futuro, né, eu acho que um dos principais fatores que nós temos que acompanhar são essas questões relacionadas aos combustíveis, né, que o Kaique já explicou, seja em questão nacional ou internacional, e que tem um grande impacto no setor, qualquer mudança, mas principalmente é o cenário macroeconômico internacional. Né? Então, justamente, os próximos comportamentos das taxas de juros, das taxas de crescimento e do consumo têm um impacto direto no setor. No momento, o que nós prevemos é justamente o cenário mais moderado, né, mais estável, por assim dizer, com algumas expectativas de ter uma recuperação, principalmente no próximo ano. Né? Talvez em alguns cenários, alguns modais por algumas especificidades, já possa começar a acontecer alguns fatores um pouco mais fortes agora, já no segundo semestre. Né? Porém, isso é uma expectativa que deve aparecer muito mais forte ao longo do próximo ano. Quando nós já falamos do mercado, né, de commodities metálicas, né, aqui eu vou primeiro começar falando um pouco do cenário de commodities ferrosas, então do minério de ferro e do aço. Né? Nós também temos alguns desses impactos, né? Então nós temos a questão de um setor ainda em recuperação, porém uma recuperação um pouco mais forte, né, por assim dizer. Porém, o principal fator para a gente acompanhar nesse setor é o mercado chinês. Isso é meio que um padrão, por assim dizer, né? Praticamente toda a commodity metálica, a China ou é o principal produtor, ou o principal consumidor, ou mesmo ambos, né? Então, a economia chinesa, ela é um fator fundamental para a gente entender esse comportamento, principalmente em escala internacional. E quando nós vemos a economia da China, nós vemos que no começo do ano,
nós tivemos o fim, né, das políticas de Covid-0 no país, e houve uma grande expectativa de que a demanda no país reagiria, né, que haveria um grande aumento, um grande boom da demanda, né, do país, que levou, inclusive, a uma elevação de preços, né? Se nós olharmos no primeiro gráfico, né, que são os minérios de ferro no mercado internacional, nós conseguimos ver essa grande elevação que aconteceu no final de 2022 e começo de 23, muito associada a essas expectativas. Porém, com o cenário atual, né, de altas taxas de juro, com a economia chinesa não reagindo no níveis esperados de demanda, né, de consumo nacional, né, apesar do governo chinês ainda continuar a anunciar diversos incentivos, somente para os setores de construção civil e setores imobiliários, que são os grandes consumidores de commodities metálicas na China. Apesar de todo esse cenário, nós não conseguimos ver, né, nos dados, né, um aumento de consumo, né, consistente, né? Alguns setores realmente teve um aumento, né, no consumo chinês, né? Não é como se os números fossem negativos, né, na China, porém muito aquém do esperado e muito desigual, né? Nós temos algumas commodities que estão com o consumo se elevando mais rápido e outras menos. E isso leva justamente à queda de preços, principalmente quando nós olhamos para valores de bolsa, né, que tendem a reagir um pouco mais rapidamente nesse sentido, né? Então nós temos, por exemplo, esse comportamento do minério de ferro, né, subindo e agora já com uma queda, né? É claro que é importante destacar que esses valores atuais ainda são mais elevados do que em momentos de 2022, né, que nós tivemos valores bem baixos, né, especialmente ali no final do ano. Porém, realmente é esse comportamento de reação, né, a essa ausência, né, de notícias tão boas, ou pelo menos não tão boas quanto esperado, por assim dizer, né? Então, esse é um fator muito importante que nós acompanhamos, né, seja da economia chinesa, seja de outros, né? E quando nós falamos do mercado brasileiro, nós também temos diretamente esse impacto, né, com a questão da taxa de juros, com diversos outros fatores do mercado nacional que acabam impactando diretamente essas commodities, né? Então, nós também temos esse comportamento, né? Por mais que ele possa variar um pouco de commodity para commodity, de aço para aço, né? Seja na velocidade do repasse, seja em diversos outros fatores nacionais que acabam impactando, se nós olharmos, né, realmente os gráficos, né, tem, claro, algumas questões de escala que são muito relacionadas ao mercado internacional e ao mercado nacional terem comportamentos, terem tendências divergentes em alguns momentos, porém, de maneira geral, nós conseguimos ver esse impacto também, né? E aí, quando nós falamos justamente as expectativas futuras, né, é claro, tem que ser monitorado toda essa questão macro, né? Nós temos que acompanhar principalmente o mercado chinês, né, e ver como ele vai reagir perante os próximos desdobramentos, né, se o consumo realmente vai voltar ou não, né, nesse sentido. A nossa expectativa é que provavelmente esse cenário, né, de uma normalização do mercado, né, seja em oferta e demanda, um aumento do consumo, né, uma normalização do cenário, provavelmente aconteça mais no próximo ano, né? Tem alguma chance de ainda acontecer ao longo do segundo semestre, provavelmente mais para o final dele, porém tudo encaminha, né, pelo que nós conseguimos ver de dados de comércio chinês, todos esses comportamentos, de ser um comportamento muito mais exclusivo do próximo ano, né, o que acaba refletindo muito nas nossas projeções, né, que ainda projetam ainda algumas quedas, uma certa estabilidade ainda para esse ano e uma recuperação mais forte ao longo do próximo ano. Porém, é importante destacar que mesmo essa recuperação, pelo menos a princípio, vai ser com preços mais estáveis, né, a princípio para a maior parte das commodities, né, metálicas, né, que está todas, né, praticamente, nós não prevemos preços com picos tão fortes quando a gente viu, né, em diversos momentos durante a pandemia. Tá? Isso é um fator bem importante para destacar. E quando nós passamos para o mercado de não ferrosos, né, aqui principalmente alumínio, cobre, níquel e zinco, nós temos um comportamento muito similar quando a gente fala em cenário macro, né? Então nós temos justamente essa questão do impacto da economia chinesa, né? Então nós também temos essa elevação, né, no final do ano de 2022 e começo de 2023, com essas expectativas de aumento do consumo chinês, que como ele não está se materializando, né, em dados, né, ao longo das últimas semanas, dos últimos meses, nós tivemos essa queda de preços frente a esses patamares que estavam muito elevados, né? Se a gente olhar, por exemplo, do níquel, né, a gente consegue ver essa escala, né, e a escala da queda, né, justamente muito associada a isso. É claro que cada uma dessas commodities tem as suas particularidades, né? Então nós temos, por exemplo, no caso do cobre, né, que acabou impactando com isso, né? Nós tivemos uma normalização da oferta, né, pelo menos em partes, né, com o alívio dos protestos no Peru, que é o segundo maior produtor de cobre no mundo, né? E nós estávamos sofrendo com diversas manifestações no país, né, após o impeachment do presidente Castillo,
né? Você levou o país num tumulto, né, de diversos protestos, fechamentos de minas, né, de diversas regiões, e agora nós temos uma maior normalização dessa situação, né, do país conseguindo normalizar um pouco mais a situação interna e voltando a ofertar, né, a minerar o cobre. Assim como o Chile, né, nós tínhamos diversas certezas políticas relacionadas à questão da nova Constituição chilena, que apesar de ainda ser um processo ainda em andamento, né, nós tivemos alguns avanços legais no país que de criar uma maior estabilidade política para investimentos, né? Então, nós temos uma retomada, pelo menos parcial, em investimento em novas minas, em produção, que acabam criando uma situação com uma oferta mais favorável, pelo menos no curto prazo, né? E justamente com essa questão de uma demanda reprimida, né? Nós temos uma oferta crescente que acabam pressionando os preços. O alumínio também passa por um cenário similar, né? Nós também temos um excesso de produção em algumas regiões, né? Nós temos a China voltando a produzir em algumas regiões que passavam nos últimos meses por seca, né? Agora com os reservatórios mais confortáveis, a energia barateou e há uma produção maior de alumínio na China, assim como a questão do excesso de produção russa, né? Que está sendo muito discutido, né? Justamente por causa dessa questão de toda da guerra, né? Nós temos um excesso de produção russa sendo despejado nos armazéns internacionais de metais, que também acabam impactando o preço, né? E é claro que nós temos também um cenário diferente desse com o zinco, né, que já é um cenário que a produção ela está sofrendo baixas, né? Nós tivemos diversos fechamentos de fábricas, de usinas, de metalúrgicas associadas ao zinco, porém, apesar dessa queda na produção, a demanda ela está tão reprimida que o preço do zinco não consegue reagir, né? Então, querendo ou não, né, para todas essas commodities, o grande fator é essa, né, principalmente associado à demanda, né? A maior parte deles está com uma oferta favorável, mas mesmo aqueles que a oferta não está tão favorável, por assim dizer, né, nós ainda temos essa questão da demanda que impede os preços de reagirem numa velocidade tão forte agora, né? Ou gera preços mais estáveis, né, ou ainda acaba não segurando, né, essa queda, por assim dizer. E quando nós falamos de expectativa, novamente, assim como dos outros commodities metálicas, o mercado chinês tem que ser monitorado, assim como o mercado internacional, com essa questão de retomada do consumo, né, de uma melhora do cenário macroeconômico internacional, por assim dizer. Porém, é importante dizer que quando a gente fala dessas commodities não ferrosas, quando nós olhamos para longo prazo, né, ou seja, para 2024 e para além deles, nós temos uma expectativa de terem preços mais elevados. Isso, sobretudo, aos incentivos por tecnologia de menor pegada de carbono, né? Então, se nós olharmos, por exemplo, né, carros elétricos versus um carro normal, né, movido a combustível fóssil, a quantidade de cobre, né, e de outras commodities metálicas, seja para bateria, seja para outros sistemas deles, é muito maior para o carro elétrico do que para um carro normal. Então, a tendência é que conforme acha esse movimento internacional para esse tipo de tecnologia, não só para carro elétrico, mas para painéis solares, outros tipos de tecnologia, haja um aumento na demanda cada vez maior por esse tipo de commodity metálica. E a verdade é que quando nós olhamos para muitas delas, né, nós não vemos investimentos tão grandes agora em mineração ou descobrimento de novas áreas, né, possíveis. Né? Então, o que muitos analistas já estão vendo isso claramente é que a expectativa é que daqui a alguns anos possivelmente a demanda vai crescer em patamares muito mais elevados que a oferta. Isso provavelmente vai acabar criando, né, uma pressão muito grande nos preços, né, justamente aquela expressão, né, de ser o novo petróleo, né, a gente vê isso muito associado a esse tipo de commodity. É claro, né, que isso varia muito, né, nós tivemos alguns retrocessos nesse sentido, né, de investimentos em tecnologias livres em alguns países, em algumas regiões, porém ainda é expectativa, né? Então, por mais que nós estejamos prevendo uns preços mais estáveis, ou algumas elevações mais modestas, por assim dizer, no próximo ano, quando nós olhamos para daqui a vários anos, há uma expectativa da maioria desses commodities terem preços muito elevados. Eu acho que nesse sentido seriam os principais pontos sobre os meus tópicos, né? Então, eu já vou parar aqui, e eu acho que eu já vou passar para Isadora, que ela vai ser a próxima a apresentar. Isso aí. Boa noite a todas e a todos. Vou apresentar aqui a parte de commodities agrícolas e fertilizantes e pecuária. Vou compartilhar aqui só um instante.
Bom, começando por commodities agrícolas e trazendo para vocês um pouco sobre a evolução dos preços ao longo de 2022, e o que a gente prevê para 23 e 24, e também, né, os principais drivers a serem monitorados e que influenciam nos preços. Bom, para commodities agrícolas, o que a gente tem? Pegando os indicadores de referências de milho, soja, algodão, doméstico, açúcar doméstico, soja doméstico, e também os indicadores de referência para preços internacionais, no caso, milho da Bolsa de Chicago, soja, algodão, café e açúcar, basicamente, todos terminaram 2021 em alta, né, em linha com o que a gente sabe da recuperação macroeconômica pós-início de Covid das principais economias mundiais. E em 2022 começa o processo de desaceleração desses preços, sendo transmitido principalmente a princípio para os preços internacionais e num segundo momento sendo praticado essa desaceleração nos preços domésticos. E aí em 2022, apesar de que a guerra ela gerou um forte impacto, principalmente ali no primeiro trimestre do ano passado, até mesmo o preço do trigo, né, que foi o que mais se especulou, se haveria um problema de fornecimento, e então uma prática de preços mais altos, esses preços foram se desacelerando com o passar do ano, né, no caso o ano passado, muito em linha já com as políticas macroeconômicas, tanto no Brasil quanto ao redor do mundo, de combate à inflação, ou seja, combate a preços mais altos. E quais são essas políticas? Aumento das taxas básicas de juros, contração monetária, né? E um processo, né, de desaquecimento da demanda. Ano passado, a gente teve lockdown na China e isso também colaborou para um desaquecimento da demanda e um processo de desaceleração de preços. Outro fator relacionado ao setor, que ano passado contribuiu também para que o setor recebesse esse processo de desinflação, foi a performance das safras. Com exceção da safra da soja, ano passado, todas as safras performaram bem e o setor conseguiu receber essa transmissão de política desinflacionária. Então, a gente vê que no ano passado, os preços eles já terminam ou variando relativamente em queda frente a 2021, ou já perdendo a força, ou seja, terminando em desaceleração absoluta, né? Para 2023, nossos principais vetores, ou seja, nossos principais fundamentos, é que o efeito dessas políticas de combate à inflação, eles permaneçam atuando sobre os preços, conforme já foi ressaltado pela Tânia, e esse setor está recebendo isso bem, porque a performance das safras brasileiras, de todos, inclusive da soja, que não performou bem ano passado, e do açúcar, que está tendo uma performance ruim globalmente, né? Todas as safras brasileiras, inclusive essas duas que eu citei, estão com uma expectativa muito positiva para esse ciclo produtivo que está próximo do fim, 22, 23, e para o próximo ciclo, que é o 23, 24. Então, é um setor que está recebendo bem, sim, essa queda de preços, fruto dessas políticas, e também que está com uma oferta avantajada. O preço do açúcar, a gente vê que deve fechar esse ano, né? Tanto o preço interno quanto o preço doméstico, mostrando uma alta frente ao ano passado e que tem muito a ver com a retração da produção indiana, que é um player super estratégico desse mercado. Inclusive, fiz um podcast sobre isso. Às vezes, assim, alguns dos nossos ouvintes hoje aqui já podem ter tido contato, né, com esse podcast, então lá eu falo com mais detalhes sobre isso, vale super a pena ouvir, porque a gente vê que é uma commodity que acaba destoando aí de movimento de preço em relação às demais. Para 2024, a gente espera, né, em linha com esse cenário macroeconômico mais comportado, de um quadro de guerra mais previsível, né, a gente já não trabalha mais com um pano de fundo relacionado a riscos envolvidos com a pandemia,
uma taxa de câmbio mais comportada, com o processo de desinflação já chegando ao fim. A gente trabalha com preços em 2024 operando próximo à estabilidade e ainda assim, né, no caso do açúcar, recompondo um pouco do ganho que teve esse ano, ou seja, pressionando para baixo e desinflacionando os ganhos que tiveram esse ano. Um ponto de atenção muito importante para o ano que vem, que deve ser bastante colocado, né, no radar do monitoramento de preço, é o efeito do El Niño, né, que é um efeito climático que prejudica bastante o desempenho das safras. Isso pode vir a gerar tanto choque de preços, e esses preços se acomodarem em alto patamar ao longo do ano, ou pode ser eventual. Os departamentos responsáveis, né, no caso o USDA, a Conab, pelo acompanhamento das safras, ainda não contemplam necessariamente o efeito desse fenômeno climático nas projeções de safra para o ano que vem, mas é um risco que os departamentos de estudos meteorológicos já estão contemplando, e também outros efeitos climáticos, como a gente já vê as ondas de calor na Europa. Outros drivers para serem acompanhados os custos com fertilizantes, com defensivos, o custo do diesel que o Kaique apresentou, índice de preço ao produtor de máquinas agrícolas, as exportações dos concorrentes, tudo isso tende a afetar o preço conforme vai tendo um comportamento de mercado meio anômalo aí, tá? Partindo para fertilizantes, também trago aqui os indicadores de referência, que inclusive sempre são trabalhados nos nossos relatórios mensais do setor. Só um detalhe aqui também, muitas informações, inclusive relacionadas a drivers de preços que eu citei agora para commodities agrícolas, são sempre mencionados e monitorados nos nossos relatórios mensais do setor, que ficam disponíveis para vocês, no mesmo ambiente de acesso a indicadores. Então, sempre que tiverem alguma dúvida, é uma boa referência de consulta, além do nosso contato também no dia a dia. Agora, partindo para fertilizantes, aqui de fato, os fertilizantes, eles compõem, né, um setor que teve grande destaque aí de aumento de preço em 2021. Acho que até se a gente comparar com vários outros setores de diferentes, né, cadeias aí de produção, teve um aumento relativo muito expressivo. A gente vê aí pela tabela que foi bastante significativo, e inclusive encerrou o ano de 2021 com bastante preocupação, né, se esse preço ia continuar subindo, como é que ficaria isso, se ele acomodaria na alta, se conseguiria receber movimento de desinflação em 2022, e aí chega em 2022, a guerra entre Rússia e Ucrânia passa a minar essas possibilidades mais positivas para desinflacionar o preço desses insumos, né? No caso, os preços desses insumos. E por que isso? Porque o Brasil é importador de fertilizantes, a gente tem baixíssima capacidade produtiva nesse setor. No webinar desse setor eu mostrei bastante isso. Nos relatórios mensais eu sempre procuro também monitorar e passar essa informação para o cliente de como está o paradeiro da produção nacional. A gente faz esse acompanhamento mensal e é realmente muito baixo, então a gente tem uma dependência externa fortíssima, e o nosso principal parceiro comercial nesse setor é a Rússia, né? Justamente o player que foi o responsável por eclodir a guerra ano passado e até hoje está em conflito. Muito se especulou se esse conflito iria impactar o fornecimento de fertilizante ou ia prejudicar o poder de barganha de preço dos compradores, e, de fato, o que a gente viu, principalmente para os produtos que a Rússia mais nos fornece, que no caso é do grupo de nitrogenados, é que a gente viu sim uma redução de volume de importação, e a gente vê que em 2022, por mais que os preços desses insumos eles tenham desacelerado em termos absolutos, ou seja, eles perderam a força do ritmo de aumento em relação a 21, eles fecharam todos, dos novos que a gente tem aqui, e que é praticamente todos os insumos que compõem esse setor, todos fecharam variando positivamente frente a 2021. Então, houve aí ainda mais espaço para aumento de preço,
e que tem como principal fundamento a eclosão da guerra. Tá? A Rússia é um player muito estratégico em todos esses fertilizantes. Em alguns momentos, os Estados Unidos tentou compensar esse fornecimento para o Brasil, se a gente for olhar os países que nos forneceram esses insumos ano passado, mas ainda assim ficou bastante difícil, né? São insumos que acabaram sendo bastante disputados aí no mercado internacional e que impactaram os preços. Partindo para 23, a boa notícia é que a gente vê um decaimento relativo, sim, desses preços, frente ao ano anterior, muito em linha com o cenário global, o cenário doméstico de desinflação, que é fruto dessa política de aumento de juros, ao mesmo tempo um desaquecimento da demanda global, que também recebe os efeitos dessas políticas desinflacionárias, uma taxa de câmbio, né, que interfere bastante aqui, mais comportada, então que auxilia também na regulação desse preço interno. A normalização dos fretes marítimos, né, então que é bastante importante para o custo de aquisição desse produto. Então, tudo isso influencia para a gente ver esses preços decaindo relativamente frente ao ano anterior, em linha também com o que a gente vê para os outros setores que foram citados aqui ao longo da apresentação. Em 2024, com esse cenário macroeconômico e doméstico mais, né, controlados, mais acomodados, mais previsíveis, a gente vê praticamente preços estáveis, né, operando próximo à estabilidade, sem espaço para muita elevação ou para muita queda, né? E aí os principais drivers de acompanhamento para monitorar esses preços, para sempre estar se assegurando de que algo possa, né, acontecer ou influenciar, como eu disse, a produção nacional, que a gente traz nos relatórios mensais do setor, os volumes de importação que também são levados para os relatórios mensais, temos esse monitoramento, fornecimento, né, por países parceiros, né, por cada país, como é que está o escoamento desses produtos para o Brasil, os estoques também que são mencionados nos RMs, períodos de início de plantio que tende a pressionar os preços e assim por diante. Fechando aqui com pecuária, também dentro dessa lógica, né, de apresentação, fechou 2021, variando, né, positivamente frente ao ano anterior, em linha com um cenário global de desequilíbrio nas cadeias de suprimento, né, recuperação rápida da demanda frente a uma oferta ainda despreparada pós início de Covid, com exceção dos suínos, né, que terminou 2021 decaindo frente ao ano anterior, em decorrência da superprodução que foi se efetivando ao longo do ano, né? Então, chegou um determinado momento ali que o produtor de suíno vivo estava se deparando com custos de produção muito altos, né, em 2021, que a gente sabe que teve, mas tinha produzido demais com expectativa de demanda chinesa acima do que se realizou, então terminou o ano com uma barganha de preço em desfavor do produtor. Em 2022, consegue recompor um pouco dessa perda, né? Aliás, a maioria dessa perda do produtor de suíno, mas a maioria dos preços abaixo, né? No caso, sebo bovino e boi gordo, decaíram já relativamente a 2021, frango vivo e PPA, que é o índice de preços ao produtor agropecuário, variaram positivamente, mas desaceleraram, ou seja, perderam a força em termos absolutos, já recebendo, né, os efeitos desse ambiente doméstico e global de combate à inflação. Em linha com isso, a gente também tem os indicadores de mercado, né, do número de abates, o próprio monitoramento das nossas exportações, que também são drivers muito importantes e que fundamentam esse movimento de preço para 2022 e para 2023. Para 2024, a gente vê uma certa recuperação da perda do sebo bovino, né, que tem aí 2 anos seguidos acumulando queda, mas tirando ele, todos os outros preços a gente vê operando próximo à estabilidade, também acompanhando o cenário doméstico e externo de acomodação de políticas anti-inflacionárias. Aqui é importante destacar que o mercado agropecuário ele tem muita sazonalidade na série de preços
que são relacionados a esse setor. Então, assim, tem mês que você vê pico, tem mês que você vê vale, a série ela é bem, assim, volátil, e isso está basicamente relacionado à disponibilidade, no caso, por exemplo, da pecuária, de proteína animal nos frigoríficos, né, que está relacionado a boi no pasto, né, a disponibilidade desses animais no campo e se eles vão para abate ou não, e por consequência se vão para os frigoríficos. Tá? Acho que é basicamente isso, a gente pode finalizar aqui e abrir para perguntas. Falta um pouquinho aqui, Isa, já estamos esqueci. chegando para o final. Falta só bem rapidinho aqui falar de celulose, embalagens e a construção civil. Pessoal, só um minutinho, nós já estamos caminhando aqui para o fim, é que hoje o nosso webinar era para justamente trazer essa quantidade aí de informações para vocês se apoderarem disso para o ciclo orçamentário de vocês. Bom, deixe-me só compartilhar então, só um minutinho. Está compartilhando, né, pessoal? Sim. Bom, falando aqui de celulose, então, o preço da celulose, eu trago aqui um gráfico mostrando sobre esse mercado de celulose, né? Celulose é uma commodity da qual o Brasil, né, ele tem uma produção bastante significativa aí de fibra de eucalipto, né, de fibra curta, e praticamente, eu acho que 80%, mais ou menos isso, do que é produzido é exportado. Então, acompanhar preços de celulose versus estoques nos portos europeus aqui assim, vamos dizer assim, é uma dinâmica bastante interessante e importante para quem acompanha esse setor, tá? Então, esse gráfico aqui, o que eu estou trazendo, né? Nós tivemos aqui um ano de 2021, ela inclusive se comportou, o preço da celulose, né? E como vocês podem ver aqui, juntamente com os estoques, se comportou lá do segundo semestre de 21 até praticamente aqui o começo de 22, de uma forma até que razoavelmente comportada em relação aos outros preços de commodities que nós vimos aí, os preços disparando no segundo semestre de 21 em função da pandemia. O que aconteceu, né? Nós mantivemos estoques razoavelmente regulados lá nos portos europeus. Ao longo de 22, a gente começa a ver esses estoques aqui subindo, né, significativamente, e muito relacionado à própria guerra Rússia-Ucrânia, que a gente teve aí um impacto muito forte na Europa, né? A Europa sofreu muito, e nós tivemos então um preço razoavelmente, o que vinha subindo, ele começa a se comportar muito relacionado a isso. Vale lembrar que o Brasil é um país que acompanha muito preços no mercado internacional, ou melhor, do mercado europeu, e nós tivemos então agora, a partir desse ano, em função até de uma desaceleração econômica, né, uma perspectiva de desaceleração, esses estoques subindo, né, como já tinha começado lá com guerra, Rússia versus Ucrânia, e nós tivemos aí uma perspectiva de desaquecimento econômico global, né? Então nós vimos esses estoques subindo, por isso que preços de celulose aqui começaram a cair. A nossa previsão para 23 e 24 são de preços um pouco mais estáveis, né? Por quê? Porque a economia continua, né, com essa questão de contração da economia em função de alta de juros elevada, né, quer dizer, desculpa, patamar de juros elevados, e isso continuará possivelmente refletindo aí no consumo. A China é um importante mercado para esse produto, né, o principal mercado brasileiro, inclusive, é chinês, e por isso que nós estamos projetando aí preços um pouco mais comportados também para 2023, 2024, como vocês podem ver aqui, né? Então, até junho, ela já está mostrando uma queda aqui de 23% até junho de 23. Nós conseguimos mantendo aqui, possivelmente fechando o ano em 24, e para ano que vem recuperando um pouquinho em termos relativos,
né? Então, muito baseado, de novo, a gente vê que esses estoques já começaram a se estabilizar, talvez comece a cair um pouquinho, por isso que nós continuamos com uma projeção aqui de preços razoavelmente estáveis e não mais em queda. Então, nós entendemos que possivelmente esses preços agora comecem a encontrar um pouco da sua estabilidade. Lembrando que celulose é uma matéria-prima importante aqui, especialmente quando a gente fala do mercado de embalagens. Obviamente que no mercado de embalagens nós temos outros fatores que refletem muito mais fortemente, e aqui eu estou trazendo as principais matérias-primas que refletem para esse mercado. Tá? Então, aqui, de um lado, nós temos as aparas brancas, né, e marrons aqui, e desse lado aqui, nós trazemos aqui o craftliner e o testliner, né, que são matérias-primas importantes aqui para os papéis para embalagens. Então, quando a gente fala em termos de matéria-prima, o que a gente percebe? Nós também, em função de uma pandemia, nós tivemos aqui preço das aparas em 2021, as aparas marrons, subindo absurdamente. Em 22, a gente já começa, acho que foi mais ou menos ali em meados de outubro de 21, o mercado ficou completamente esvaziado dessas aparas. Por quê? Porque nós tínhamos, na verdade, uma oferta baixa, né? Uma oferta bem baixa, porque nós estávamos vivendo um período de desaquecimento, só a partir ali do segundo semestre de 21 que a gente começou a ter um aquecimento econômico. Então, e o principal motivo dessa queda de oferta também foi o distanciamento, né, que a gente vivenciou período de pandemia, só que o mercado começou a perceber isso e começou a importar um volume muito alto de aparas, justamente para poder equacionar um pouquinho esses preços. Então, nós vimos os preços em 21 caindo e continuam caindo aqui ao longo de 22. Né? E aí muito relacionado ainda à questão da oferta. Então, se nós tem aqui uma outra questão, que é preços internacionais bastante competitivos. Então, assim, hoje preço de apara está muito refém também desses, porque o mercado brasileiro viu que dá para importar, né? O comprador aqui viu que existe essa possibilidade. Então, o mercado internacional passou a ser um grande concorrente. Então, mesmo que a gente tenha, estamos vivendo um período, vamos dizer assim, de desaquecimento econômico, mas vamos dizer que esse desaquecimento poderia diminuir a oferta, porque as aparas dependem muito desse aquecimento global, aquecimento econômico do país. Então, quando você vê isso acontecendo, você diz, olha, então talvez a gente tenha de novo uma falta de oferta. Porém, nós temos um mercado internacional bastante importante, né, que está bem competitiva em termos de preço. Então, por isso que virou um canal aí de consumo, né, ou de alternativa para você diminuir um pouco essa falta de oferta que possivelmente possa ter. Então, em função disso, a gente mantém um cenário de preços ainda comportados, né, no caso do mercado de aparas brancas, né, já aconteceu um pouquinho o contrário. Em 22 aqui ele teve preços se elevando, né, não se elevando, mas pelo menos se mantendo estáveis aqui, e a nossa perspectiva também, né, de um preço um pouco mais equiparado, porque a apara branca também tem uma relação com o custo da celulose, que a gente viu no slide anterior. Então, aqui nós acreditamos que esses preços se mantenham também relativamente comportados. Do lado dos papéis para embalagens, nós tivemos aqui o craftliner, também no ano de 21 teve uma subida forte, continuou tendo força para se manter, né, em patamar relativamente alto. Por quê? Porque foi uma matéria-prima que foi uma alternativa também pela falta das aparas que eu comentei aqui com vocês, né? Então, o mercado ele fez um mix entre importar aparas e também usar o craftliner, né? Então, quando a gente olha aqui, a gente percebe, então, que nós temos aí
uma diminuição de recuperação aí, possivelmente também das margens de caixas de papelão, porque a gente tem uma economia relativamente desaquecida, né, ou não desaquecida, mas no mínimo mais moderada, apesar de que esse mercado de caixas de papelão ou de embalagens, ele continua aquecido, mas nós entendemos que em termos de matérias-primas aí, nós não teremos tantos problemas em função dessa queda de preços de commodities que nós temos observado ao longo desde o segundo semestre do ano passado. E para finalizar aqui, o mercado de construção civil, né? Bom, pessoal, esse mercado era o mercado que, ao longo da pandemia, era o que estava ainda bastante aquecido, né? Ele é um mercado que ele começou a se aquecer bastante lá antes da pandemia. Ele passou por um período difícil, depois ele começou um aquecimento e ele se manteve aquecido ao longo aí desse período, né? Só que ele sofreu muito, né, os preços, vamos dizer assim, os impactos de preços das matérias-primas ao longo da pandemia, né, que a gente pôde observar aqui, inclusive, lá em 2021, por meio do INCC. A gente até traz aqui as principais matérias-primas que tiveram um impacto sobre isso, né? Aqui a gente traz o preço de PVC, que sabemos que é um indicador, aliás, é uma matéria-prima muito importante aí para o segmento. Tem também o tubo de aço galvanizado, né? Nós temos aqui também o cimento, né? E temos aqui o concreto. O que a gente está vendo, né? Para esse semestre, né? Desde o ano passado, de novo, esses preços vêm relativamente em queda e então, do ponto de vista de fornecimento de matérias-primas, que foi um grande problema para o setor lá em 2021, tanto pelo receio de risco de fornecimento quanto de aumento de custos, nós não vimos isso acontecendo aqui, né, a partir do segundo semestre de 22 e ao longo do ano de 23. Por quê? Porque esses indicadores de índice da construção civil estão relativamente comportados, muito baseados nessa queda de preços que nós estamos vendo aqui, né, das resinas, do próprio tubo de aço, e também porque esse mercado, esse setor, ele vem se desaquecendo um pouco em relação ao que ele vinha apresentando. Então, em linhas gerais aqui, do ponto de vista de custo, né, que são basicamente os gráficos que eu estou mostrando, nós não estamos vendo uma grande pressão, exceto, né, pela mão de obra, apesar de que estamos um pouco mais otimistas aqui, né, a mão de obra em 23 e em 24, comparativamente a 22, porque o custo de mão de obra subiu significativamente, muito por conta da inflação muito alta, e nós sabemos que o custo da construção civil, né, a mão de obra da construção civil, ele, assim como os salários em geral, ele segue pelo menos o índice de inflação, e nós tivemos um índice de inflação muito alto. Então, para 2023 e 2024, nós já estamos prevendo índices bem mais comportados, como nós falamos até agora. Então, esse custo de mão de obra, que nós sabemos que ele tem até um peso maior do que os próprios materiais lá na composição do índice, né, dos índices que a gente acompanha aqui, tanto INCC quanto os índices que a Sinduscon divulga, a mão de obra tem um peso mais significativo. Então, ela ainda foi o que pressionou um pouco mais aqui o índice da construção civil, né? Ainda foi o que pressionou um pouco mais, como a gente pode ver aqui nessa nossa linha azul. Mas nós não estamos prevendo uma inflação ou reajustes muito altos, né, até mais baixos do que nós vimos ao longo de 22. E aqui as matérias-primas também, né, nós temos uma previsão de preços bem mais comportados, até mesmo em queda, a gente vê que o PVC, né, como disse o Kaique, na parte de resinas, já tem uma recomposição de oferta, já bem ajustada com a demanda. Então, ou seja, as matérias-primas em si, elas mostram um cenário bem positivo, a mão de obra ainda tem um efeito um pouco de pressão, mas já um pouco menos, e do ponto de vista de aquecimento do setor, o que a gente está enxergando? Os índices de confiança começaram a melhorar, mas o empresário da construção civil ainda está muito preocupado com essa taxa de juros bem elevada, que está inibindo o volume de crédito, né? Mas é um setor que ainda está aquecido.
tá? Então, em linhas gerais, é um setor aquecido. Então, se nós pensarmos em 23 e 24, é um setor que está aquecido, porém, ainda, vamos dizer assim, em patamares abaixo do que ele vinha. Ele deu uma esfriada, mas ele ainda segue gerando empregos, né? Ele tem um posicionamento importante nesse aspecto. Do lado do custo, ele já começa a vivenciar um cenário bem mais positivo. Então, em linhas gerais, era isso que eu queria colocar para o setor de construção, e com ele nós finalizamos aqui, pessoal, a nossa apresentação de budget. Ficamos agora aqui à disposição. Eu vi que talvez a gente tenha aqui perguntas, né? Se a gente puder olhar aqui, vamos avaliar então as nossas principais... as principais falas aqui. Não sei se... Tá. Temos aqui um link, né? Só reforçando o podcast que a Isadora comentou aqui, vocês podem obter sobre a fala da Isa nesse link do Café com o Comprador, né? Que esse áudio foi... Desculpa, essa gravação foi ao ar por meio do Café com o Comprador, tá? Aliás, uma dica, acompanhem, porque nós aqui, pelo menos uma vez por semana ou uma vez a cada 15 dias, nós sempre trazemos assuntos bem importantes para as áreas de compras, tá, pessoal? Então, fiquem bem à vontade. E fiquem à vontade para enviar perguntas, né, aqui pelo chat, caso entendam aí ser necessário. Fique à vontade, Ângela. Oi, desculpa, acho que é melhor eu falar por aqui do que pelo Claro, chat. fique à vontade. Mais uma curiosidade, né? Às vezes a gente tem, dependendo da fonte, a gente encontra algumas divergências, né? Algumas fontes mais otimistas, outras menos otimistas, do ponto de vista de drivers. É lógico que para nós compradores, quanto tiver deflação é um sonho, ou quanto menos aumento tiver, melhor ainda. Mas às vezes a gente vê divergências de fontes. Isso, o que explicaria essas diferenças? Tem um pouco de subjetividade do analista, ou diferentes perspectivas? O que poderia ocorrer por ter essas diferentes interpretações, ou números de um mesmo driver, por exemplo? Quando você fala de divergências de fontes, você está falando especificamente de alguma matéria-prima, ou você está falando de índice de inflação? Isso, Angela, de dólar, de alguma LME, nossa, tal fonte está mais pessimista, está prevendo um ajuste maior, nossa, aquela fonte está muito otimista, por que será que ela está tão otimista assim? Às vezes a gente se depara com algumas situações desse tipo. O que poderia ser essas diferenças? Então, bom, se eu entendi bem sua pergunta, acho que a gente também está falando um pouco de projeções de perspectivas, né? Então, pegando até um pouco desse exemplo que você falou. Óbvio, né, que dentro do mercado nós temos vários analistas, né, consultorias fazendo as suas projeções, e depende muito das premissas, né, que esses analistas estão considerando. Então, falando de câmbio aqui, de taxa de câmbio melhor, nós aqui da equipe, eu, Rodrigo, Kaique, Isadora, e temos também os nossos estagiários, temos a nossa outra economista, Giovana. Nós aqui discutimos semanalmente todos os eventos. Então, nós colocamos ali nas nossas análises um dos itens, né, como eu mostrei na apresentação, que é volume de moeda entrando ou saindo do país, né? Então, um dos indicadores, assim, que para nós tem uma importância muito grande, já que a gente entende que a taxa cambial, ela reflete o preço de uma moeda que não é nossa, né? É como se eu estivesse comprando, né, qualquer matéria-prima. Quando eu dependo daquela matéria-prima, eu fico um pouco refém, né, da oferta e demanda dela. Então, a taxa de câmbio, ela reflete isso.
Então, aqui, aí os analistas, eles vão o quê? Eles buscam fundamentos econômicos. E no nosso caso aqui, um dos fundamentos que nós usamos, além das notícias, né, que sempre vem, saiu uma notícia que pode ser ruim para o Brasil, o câmbio sobe. Por que o câmbio sobe? Porque o investidor, que é aquele investidor mais especulativo, ele vai lá e tira seus investimentos e leva para outro lugar. Mas aqui tem uma essência, né, na verdade, a taxa de câmbio, né, porque ela fica um pouco refém desses movimentos, fica, mas ela tem também o que a gente chama ali de saldos comerciais e saldos de rendas, que são os lucros que são contabilizados aqui. Então, que é o que a gente chama de moeda efetivamente gerada dentro da economia brasileira, que não depende desse, vamos dizer assim, desse capital especulativo. Então, nós olhamos muito para essa conta que a gente chama de transações correntes, quando ela está bacana, ou seja, necessidade de investimento, necessidade de financiamento externo do Brasil está baixo, então é sinal de que nós estamos atrativos, nós estamos muito mais ofertantes da moeda do que demandantes, então você tem a regra da oferta e demanda. Então, enfim, então são fundamentos que nós economistas acompanhamos, eu só dei um dos exemplos. Quando nós falamos de preços, por exemplo, né, você citou sobre a LME. A LME é uma instituição, aliás, o Rodrigo acompanha muito de perto, porque ele acompanha os metais ferrosos e não ferrosos. Se ele quiser até fazer comentários, Rodrigo, fique à vontade. Então, a LME, ela divulga ali preços do mercado futuro, né? Assim como o petróleo, né? Como o Kaique acompanha também. Então, dentro desses mercados, você tem o fundamento que a gente chama, que é oferta e demanda. Então, o analista, quando quando o mercado está precificando o preço futuro, ele está considerando o fundamento econômico, que é oferta e demanda daquela commodity que está sendo avaliada, mas ali dentro também tem muita especulação, muitas vezes, porque depende do interesse que o mercado tem. Olha, eu quero comprar contrato futuro de metal, porque a minha dívida aliás, a principal matéria-prima que eu uso é metal, então eu quero ficar protegido com o preço de metal, por exemplo, do preço do alumínio, preço do níquel. Então, é aí que entra um pouco daquela quantidade de contratos que são negociados. Então, isso impacta no preço futuro, mas esse preço, ele é diariamente corrigido, e é um preço que nós não temos gestão, ou seja, o próprio mercado forma esse preço, né? Então, por isso que tem a LME, que é vamos dizer assim, uma fonte importante, né? Na verdade, é uma bolsa importante que acompanha esses preços de metais ferrosos e não ferrosos. Enfim, então, Ângela, em suma, dependendo da tua necessidade, é importante você avaliar que tipo de indicador mais reflete a tua realidade. Então, se eu estou negociando preço de alumínio, e para mim, olhar para o mercado futuro, às vezes o meu fornecedor, ele também acompanha o mercado futuro, né, desse preço. Eu preciso acompanhar ele de perto, mas também refletir um pouco com ele se aquele indicador, ele não está tendo, sei lá, uma especulação muito forte, está subindo demais o meu preço, que está subindo demais o meu reajuste de contrato. Então, depende muito, assim, de como o que você está negociando para adequar a fonte melhor para aquilo que você está negociando. Estou negociando, então vamos falar de índice de inflação, que a gente sempre fala aqui. Estou negociando aluguéis, né? Muito comum os aluguéis terem IGPM, né, na sua negociação. Eu estou negociando algum tipo de contrato, fala assim, vamos usar o IGPM. Então, o IGPM é o que melhor reflete contrato de hotéis, contrato de viagens, né? Nós temos na plataforma indicadores mais relacionados a isso. Quer dizer, então, que eu uso um indicador que seja melhor para mim? Não, nós como cost driver sempre orientamos, use o indicador que reflita a tua realidade. Então, pode ser que o IGPM, que nem agora, quem tem contrato IGPM está dando pulos, né, de alegria, porque, enfim, IGPM começou a cair. Então era melhor eu ter colocado IGPM do que IPCA, né, que historicamente sempre fica abaixo. Ok, só que isso é um período que está passando e que não necessariamente ele está refletindo a tua realidade.
né? Então, assim, é muito dessa avaliação que você tem que conhecer a fundo sua categoria, conhecer a fundo aquilo que você está negociando para definir uma boa fonte. Muito obrigada, Tânia. Imagina. Aqui é o Rodrigo. Eu tenho uma pergunta também sobre a parte de resinas plásticas. Tá. Eu vi ali uma queda expressiva, né, da maioria das resinas, PET, PP, PE, todas elas caindo aí 2 dígitos por 2 anos seguidos, né? O quanto que isso, eu queria entender, isso está vinculado a qual índice? Eu vi ali na sua explicação que estava falando sobre compra e venda de resinas aí no mercado brasileiro. Eu não sei se vocês acompanham algum outro índice e se isso está em linha com os grandes índices de resina plástica, porque aqui no meu caso, os nossos contratos são todos vinculados a índices internacionais de resina, como ISIS, ou CDI, ou Platts, e às vezes esses números são um pouco diferentes. Então, eu queria entender se o número que vocês mostraram aqui está vinculado a algum índice e como que isso conversa com esses índices internacionais aí. Perfeito, Rodrigo. Acho que o Kaique aqui, que é o especialista, pode responder para você. Obrigado, Tânia. Então, Rodrigo, os números que a gente mostrou aqui na apresentação, eles dizem respeito a indicadores com ticket médio de importação, tá? O setor de resinas do Brasil passa por um momento nos últimos anos, né, que é caracterizado por uma dependência cada vez maior das importações. Então, a gente tem esses indicadores como indicadores que refletem bem o mercado nacional. Então, é um ticket médio de importação, os valores em dólar por quilo FOB, tá? E aí a gente considera tudo que foi importado para o Brasil e calcula esse ticket médio com alguns tratamentos nos dados. A gente tem outros indicadores na nossa plataforma, né, de diversas fontes, alguns, como o que eu trouxe aqui, fontes internas do Brasil, que é um indicador de resinas ABIQUIM-FIP, né, de preços da indústria brasileira, tá, que também apresentou aquelas quedas. A gente tem indicadores da Plastic Exchange, que é um balcão de negócios nos Estados Unidos. Ele apresenta também quedas expressivas nos preços das resinas. Sim, enfim, eu só não consigo confirmar se é a mesma magnitude de queda que a gente tem no ICES, no Platts, porque são fontes protegidas por direitos de propriedade dos dados, né? Então, a gente tem uma dificuldade tanto de acessar como a impossibilidade de compartilhar na nossa plataforma, mas as fontes que a gente tem acesso, que são diversas, né? Como a própria Biquim, os tickets médios de importação e essa Plastic Exchange, elas mostram esse cenário de queda expressiva depois das altas que a gente teve ali a partir do meio de 2020 e durante 2021. Tá bom, obrigado. Imagina. Rodrigo, não sei se você acessa a nossa plataforma, mas como disse o Kaique, esses são tickets médios que você consegue, inclusive, quando você entra ali, que você traz algum desses IDs, você consegue abrir até da onde está vindo esse produto, né? Porque essa é uma base que a gente busca lá do próprio Ministério da Indústria, e ali você pode ter algumas divergências de preços dependendo da origem que está vindo essa importação. Tá? Enfim, de qualquer maneira, a plataforma consegue te dar um pouco mais de detalhamento sobre isso. Perfeito, obrigado. Imagina. Aqui eu vi que tem... foi Rodrigo, só um minutinho. Ângela, tá. Rodrigo Bernardo. Existe um indicador por família de MRO que eu consiga ver as projeções para 24? Exemplo, pneumáticos, materiais elétricos, rolamentos.
Rodrigo, dentro da plataforma, nós temos, na verdade, bom, primeiro assim, eu não sei o quanto você usa a plataforma, mas nós temos lá os nossos cost breakdowns, né, que são construídos pela nossa equipe de CS, né, de sucesso para o cliente. Então, ele ajuda muito você a construir esse cost breakdown. Por que eu estou dizendo isso? Porque se você tem uma família específica e dá para eles esse detalhamento, então tem algumas opções. Eles podem construir esse cost breakdown, onde eles vão definir eles definem, depois eles validam com você a proporção, né? Ou seja, quais são, de fato, aquelas matérias-primas que são importantes naquele cost breakdown, definem ali peso, né? E definem, no caso, eles definem o próprio indicador dentro da plataforma que refletiria melhor aquele cost breakdown, tá? Que a gente poderia até chamar aí de família. Fora isso, na plataforma, não falando de cost breakdown, mas falando de indicador mesmo, nós temos uma abertura bem significativa dos índices de preços ao produtor que é calculado pelo IBGE, tá? Que é como se fosse aquela parcela de preços no atacado do IGPM. Do IGPM, nós não temos com esse nível de abertura, porque nós não temos autorização para divulgar, né? Isso é pago. Por isso que nós temos uma abertura bem significativa do IBGE dentro da plataforma. E lá tem, por exemplo, indicador de índice de preço ao produtor do setor de materiais elétricos. É claro que nós não temos lá um item exclusivo chamado rolamentos, como você está colocando, mas ele deve entrar dentro de um grande segmento que tem lá dentro. A própria parte, acho que de pneumáticos também deve ter. Então, assim, se você usar a plataforma e quiser entrar, você entra com fonte IPP IBGE, no nome principal, você chama lá de IPP, que aí tudo que é de IPP vai vir para você, e a fonte é IPP IBGE. Então, lá dentro da plataforma, você consegue localizar dessa maneira. Ou, como eu disse no começo, se ainda assim você não ficar satisfeito, tem como a nossa área de CS construir um cost breakdown que atenda, de fato, às suas expectativas, às suas necessidades. Ana, obrigado, Tânia. Imagina, Rodrigo. Pessoal, acho que aqui talvez não tenham mais perguntas. Eu costumo dizer que a nossa relação com vocês não termina aqui, né? Aqui é realmente uma iniciativa nossa para poder trazer o máximo de informações possíveis para vocês, mas nossos canais de comunicação, por meio dos nossos tickets e mesmo por meio de e-mails, fiquem bastante à vontade para tirar dúvidas, principalmente nesse período de ciclo orçamentário, nos mandem e-mails que nós respondemos isso para vocês, tá? Sim, Rodrigo, o material hoje que está sendo utilizado vai ser disponibilizado para vocês, inclusive a gravação, né, que está sendo gravado. A nossa área de comunicação vai disponibilizar isso para vocês, tá? E fiquem à vontade, né, de nos procurar sempre que for necessário. E queria abrir aqui para os economistas, se eles querem fazer algum comentário, fechamento, que aí a gente fecha aqui o nosso evento. Agradecer a presença de todos e sempre estamos à disposição. Só um abraço. Então, agradecer mesmo a presença de todos e a gente segue à disposição por ticket, por e-mail, e é isso. Sim, é apenas reforçar também tudo isso também que já foi dito, né, que estamos sempre à disposição. Perfeito, Rodrigo, Isa, Kaique, muito obrigada por tudo, obrigada pelo material. E fechando aqui, então, reforçando, pessoal, estamos num momento aí, do ponto de vista de área de compras, bastante favorável, tá? Para sentar lá na mesa, conversar um pouco com o fornecedor, que eu acho que tem muita coisa boa aí que dá para ser feita. Tá bom, pessoal? E mais uma vez, muito obrigada a todos pela participação. Estamos à disposição de vocês. Até mais.
Obrigada, até mais. Obrigado. Obrigada, até mais. Ângela. Até mais, Obrigado, gente. boa noite. Boa noite.